Luana Garcia aqui, hostess da Anfarmag. Estamos com a Maria Alícia. Por favor, Maria Alícia, seja muito bem-vinda. Um ótimo dia e... Bom, para começar, o seu nome completo, o seu cargo, por favor. Bom, primeiramente, Luana, eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Meu nome é Maria Alícia Ferreiro, sou farmacêutica em Minas Gerais, tenho 40 anos de empresariado. Atualmente estou no Conselho Federal de Farmácia e no Conselho Regional como conselheira eleita e também da diretoria da Regional Minas, da Anfarmag. É uma honra estar aqui com vocês. É um prazer. Em nome da Anfarmag, agradeço pela presença, pela disponibilidade. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Luana. Maria Alícia, como que a atuação da Anfarmag contribuiu para o fortalecimento da farmácia magistral em Minas e na sua regional, mais especificamente? Fala um pouquinho dessa experiência. Ô Luana, eu sempre fui uma pessoa que acreditou em trabalhos em equipe, né? Eu acredito que a gente individualmente pode chegar até um certo ponto, mas a partir de um certo momento a gente precisa de equipe, de background, de juntos estarmos para poder divulgar e evoluir o trabalho da magistral. Então, em Minas foi muito importante porque a gente tinha gente engajada em trabalhar junto. Não era um concorrente contra um concorrente, não. Éramos farmacêuticos da magistral tendo que lutar para encontrar meios para nos fazer reconhecer ou nos conhecer perante não só o médico prescritor, mas também com a população que usava esses medicamentos. Então, se não fosse a Anfarmag e a vontade desses primeiros farmacêuticos se reunir e lutar juntos, independente da gente ser concorrente, não era isso. O momento era de fortalecer uma coisa que era muito nova. E se a gente chegou aqui, é graças a esse esforço contínuo e que não vai parar aqui, né? Nós vamos continuar essa luta e é isso que Minas pode contribuir também, sendo um estado forte, um estado grande, com muito associado. É isso que nós pretendemos fazer, continuar as lutas para deixar um legado de um mercado que tem valor, não só para a saúde, mas para a população que usa. É esse o motivo. E o movimento, nesse contexto, o movimento saúde individualizada, né? Conta um pouquinho sobre fala um pouquinho sobre esse movimento, a importância dele, por que ele é uma bandeira tão importante, tão fundamental para vocês? Olha, eu sou entusiasta desse movimento, porque a medicina, Luana, ela está correndo para a individualização da saúde, ou seja, o ser humano está sendo visto, a Luana está sendo vista como Luana, a Alícia é outra pessoa, assim como tem milhões de outras coisas. Então, o caminho da manipulação, da saúde individualizada, é o futuro. Então, nós estamos caminhando para o futuro em concordância. E quando nós fizemos um evento lá em Minas, que é a corrida, né, a primeira corrida do farmacêutico lá em Minas, teve mais de 1.000 corredores farmacêuticos e a gente levou a nossa camiseta. E a presidente usou. A presidente do Conselho de Minas usou e falou assim, que bom que não é só para a Anfarmag. Eu falei, não é para a Anfarmag, é para todos os farmacêuticos, é para a população que conheça que a saúde individualizada é para aquele ser humano. Olha que bacana. Então, assim, você tocou num ponto que eu vou ficar aqui falando até amanhã, se você deixar. Porque fala por que as pessoas também precisam ser entusiastas, né? Então, nós temos que nos entusiasmar, porque, igual eu te disse, é o futuro da medicina, é o futuro da saúde. A gente está indo a favor do futuro. Então, o farmacêutico que entender que saúde individualizada é a nossa saída, nós estamos com o futuro garantido. E por que nós temos que divulgar isso também fora da Anfarmag? Porque a população tem que nos conhecer. A população tem que saber que ali tem um farmacêutico que vai prestar atenção nele como ser humano, não vai ser mais um número, vai ser um ser humano que tem as suas necessidades, que tem as suas doenças, tem até, não digo só doença, porque eu gosto também da saúde preventiva. Eu sou uma idosa, mas vou ser uma idosa que vai jogar tênis até os 90, que vai viajar, que vai ser, como que eu posso falar, não vou precisar de ajuda. Assim espero, tá, Luana? Não, então, a saúde individualizada, ela é justamente para corroborar
com essa linha que a saúde enveredou e não tem volta. Pois é, sim. Sim, eu acho que é isso, é uma tendência não só para o setor magistral, né? É uma tendência, mas é uma realidade já há muitos anos. Não, o setor magistral vai trabalhar junto, Exatamente, não é contra, entendeu? Então, eu sim, acho que os farmacêuticos magistrais têm que entender que a saúde individualizada é um belo caminho para você abrir as portas daquele prescritor que não nos conhece, daquele cliente, grupo de clientes. Por exemplo, o grupo de corrida lá que estava lá já queria saber o que era aquilo. Aquela camiseta diferente. A camiseta do evento era vermelha, a nossa era branca, com a logo bonita. Todo mundo queria saber o que era. Então, a gente vai despertar essa necessidade de conhecer, de entender e de consumir. Pois é. Você estava falando que tem mais de 40 anos, né, na sua trajetória aí como farmacêutica. Nem parece, né? E aí, vamos falar que a gente está nesse momento também de 40 anos da Anfarmag, né? Então, é uma feliz coincidência. Como que é para você participar desse momento também? O momento também é isso, que pede união, né, como sempre, mas principalmente agora. Luana, eu queria te dizer que nesses 40 anos eu entendi o significado de ser um grupo, um grupo de gente que rema para o mesmo lado. Mas as dificuldades ao longo desses 40 anos foram bem diferentes, entendeu? Eu acho que a gente foi galgando as dificuldades. E eu acredito que a informação está chegando tão rápido hoje, essa geração entrando, já sabe tanta coisa. E a Anfarmag conseguiu evoluir nisso, entendeu? Isso que eu quero deixar os parabéns para todos que passamos, que estamos e que vão passar pela Anfarmag, esse poder de se reinventar, de entender as necessidades, de saber o momento, de ter o discernimento de falar, temos que ir para um lado, temos que ir para o outro, porque o mundo está extremamente rápido. Infelizmente, estamos num país polarizado, a gente tem que ter cuidado, muitas vezes. Às vezes a gente é muito técnico, mas a gente tem que ser político também. Então, isso eu fui aprendendo com a Anfarmag, me ensinou a não ser só uma farmacêutica que manipulava. Através da Anfarmag eu pude ter cursos, pude ter conhecimento. Um evento como esse que nós estamos aqui hoje, num estande da Anfarmag, ou seja, a Anfarmag não só me ajudou a lutar, mas também a crescer, a evoluir. Então, eu acho que isso tem que ser frisado para as próximas gerações, entender que a associação não é só o lado político, o lado comercial, o lado da informação, da ciência, da evolução. É um conjunto. E esse conjunto nem sempre trabalha muito rápido, mas o que importa é que a gente esteja sempre remando para o mesmo lado, igual o pessoal agora na Copa, né? O pessoal da Noruega remando lá, né? Exatamente. Então, usar aqueles noruegueses para falar assim, vamos remar junto, no mesmo ritmo, com tambor e tudo. Então, é isso. Eu acho que os 40 anos estão de parabéns. Temos muita coisa para fazer? Temos. Mas essa base foi fundamental. Pois é, referência técnica também, né? Padronização. É isso que eu queria te falar. Né? Assim, a formação técnica, os cursos que eu pude fazer. Eu lembrava do primeiro presidente, gente, nós temos que nivelar por cima. A gente tem que nivelar por cima, chamar os colegas que estão lá no interior, lá longe, trazer para cá. Hoje o congresso já é sólido, mas eu lembro dos primeiros congressos, gente do Pará demorava um dia, 2 para chegar. Então é isso, entendeu? Eu acho que esse trabalho está de parabéns, parabéns ao Anfarmag. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. E se eu tivesse condições de saber que eu tinha outra vida, eu seria farmacêutica de novo. Muito bom. Parabéns para você também. Faz parte da nossa história. E a sua contribuição na Regional de Minas, vamos pensar um pouco nisso, né? O que você acha que mais te marcou, né? Que fica como legado para a sua trajetória profissional também? Olha, lá em Minas, foi até um dos presidentes me falou assim, Alice, a gente tem que entrar mais em Minas, nos conselhos, nas entidades de classe. A gente era Anfarmag e achava que era assim, suficiente. Não. Sim. E foi uma visão muito importante desse presidente e falou assim, vamos entrar para o conselho. Então, hoje, por exemplo, eu te falei, hoje faço parte do Conselho Federal e Regional. Então, as entidades de classe, entrar nessas entidades de classe lá em Minas foi um pioneirismo. Então, depois as outras regionais foram entrando. Mas por quê? Porque a gente precisa de todo mundo.
Entendeu? Então, assim, eu acho que a entidade de classe tem que fazer parte da nossa associação, assim como nós, hoje em Minas, temos um acordo de assistência técnica. Então, algum problema que acontece no estado de Minas Gerais e que é ligado a uma farmácia de manipulação, uma farmácia magistral, a gente é acionado para entender o problema e saber defender ou resolver. Isso é um passo enorme. Sem dúvida. Porque eles cuidam do profissional farmacêutico, a gente cuida do mercado magistral. Sim. Então, por que não trabalhar juntos? Então, em Minas aconteceu esse pioneirismo. Minas, como eu te disse, é o segundo estado que mais associados tem na Anfarmag, e isso nos dá uma responsabilidade extremamente grande, Luana, porque Sim. somos muitos lá e temos que realmente trabalhar em prol deles. Sim. E eu faço parte da Câmara Técnica também lá do Conselho. Eu estou levando a Nara para falar da nossa linda saúde individualizada. Sim. Ela vai falar agora em agosto. Ela vai ter um espaço não só para associados à Anfarmag, é para os farmacêuticos mineiros. Ela vai falar dessa bela iniciativa e eu fico muito feliz de poder contribuir, que quanto melhor o nosso mercado for visto, melhor o meu legado. Não concorda, Luana? Pois é, concordo plenamente. Bom, Maria Alícia, vamos entrar um pouco na representatividade feminina no setor magistral, né? A Anfarmag tem uma publicação de referência, que é o Panorama Setorial, editado todos os anos, e que traz um retrato muito interessante, né? Ao contrário da maioria do mercado, as farmácias elas são protagonizadas por mulheres, né? Então a força do feminino é muito presente no setor. Fala um pouco da sua experiência, né? E como que você viveu essa questão na sua trajetória, na sua farmácia também. Conta um pouquinho pra gente. Luana, você vê que o artigo até a farmácia, né? A farmácia é feminino, sim. entendeu? E eu entendo que a mulher, eu sou meio suspeita para falar de mulher, porque também eu defendo descaradamente o trabalho feminino, porque eu acho que a mulher, principalmente no Brasil, que é um país um pouco machista, a mulher tem uma dupla jornada, às vezes uma tripla jornada. Mas eu acho que a mulher, para o que a gente faz, que é medicamento, que precisa do acerto, que precisa da correção, de fazer certo sempre, a mulher tem um pouco mais de cuidado. Parece que a mulher, não sei se é a criação da gente, nós fomos criadas a cuidar. E esse cuidado se transforma nisso, de ter pessoas, mulheres, mais adaptadas a isso, que a gente precisa da correção, da exatidão do produto que a gente vai entregar para o cliente. E eu te falo que quando eu tinha que fazer a seleção de funcionários, isso aí, se tiver algum funcionário meu me escutando, meu Deus. Mas eu era tendenciosamente, lógico, a gente avalia profissional. Mas se eu pudesse ter homem e mulher com a mesma capacidade, a minha eleição era para a mulher. Outra coisa que eu guardava muito na minha empresa era o cuidado com aquela mulher que tinha, igual eu falei, uma dupla jornada, tripla jornada. Na época que eu tinha isso, hoje se chama rede de apoio, mas na época eu nem sabia que isso chamava rede de apoio. Mas eu já criava. Eu criei realmente um grupo dentro da farmácia para cuidar uma da outra. Muitas vezes, nós somos seres humanos, um dia você está melhor, outro dia está um pouco para baixo, e nem por isso você pode deixar de trabalhar. Mas existe essa rede de gente que entende aquela mulher. E é isso que eu queria falar, sabe? Então, acho que os empresários têm esse poder de ter mão de obra bem cuidadosa, mas também tem que ter cuidado. E quanto mais cuidado você dá para essa mulher, gente, o retorno é incrível. Sim. Em momentos que eu precisava de ter gente do meu lado, as primeiras que chegavam eram as mulheres. Por quê? Porque lá atrás elas lembraram que um dia elas foram cuidadas. Então, se eu precisava de cuidado, eu tinha um monte de gente para me ajudar a não fraquejar, a não cair, a não desanimar. Que bacana. Então, esse trabalho da mulher é muito importante. E nas minhas empresas, nós tínhamos encargos de direção, mais de 60% de gente do gênero feminino. Sim, sim. E outra coisa também que hoje nós temos que cuidar é essa coisa do gênero, né, Luana? Então, assim, abrir a mente
e cuidar do ser humano, né? Independente do gênero, agora nós vamos falar homens, mulheres, o que for. Mas, assim, cuidar daquela pessoa que está do seu lado, Sim. todos os dias, porque eu acho que porta, equipamento, computador, não representa a farmácia. A farmácia é feita por seres humanos. Sim. Então, quando você valoriza isso, e eu, definitivamente, sendo mulher e sabendo como era difícil para mim, ser empresária, mãe, a minha mãe teve uma doença degenerativa, foi complicado cuidar de mãe, sou estrangeira, não tinha muita família aqui no Brasil, só foi possível por causa dessa rede de apoio, e é isso que nós temos que cuidar. E sendo de um panorama, sempre esse panorama, desde o início, mostrou que a mulher é população majoritária. Sim. Nesse segmento, por causa disso, do cuidado, do detalhe. Até a atenção farmacêutica, no atender, no reconhecer a dor do outro, né? E aí, se eu tiver um tempo, eu vou te contar. Um dia, fui chamada... estão precisando de farmacêutico. Um cliente quer falar com farmacêutico. Aí, pronto, né? Eu sou farmacêutico. Coloquei meu jaleco mais bonito. Passei a ter um batom e fui receber. Aí o senhor, um senhor mais de idade... Não, eu queria falar com o farmacêutico. Ele falava. Olha, aqui só tem farmacêutica, mas aqui tem gente que vai te escutar e vai resolver seu problema. Vamos começar? Vamos entender o que é? Olha, foi meia hora para convencê-lo. Depois, ele mandava os amigos dele procurar farmacêutica, porque a gente conseguiu entender o problema dele. Eram problemas de idade, que vêm dos achaques, tudo. Mas a gente tinha o clube do Seu José. Chegavam e falavam, eu quero falar com a farmacêutica. E dava ênfase a isso, porque eu falava para ele, né? Então, assim, com carinho, com atenção, mas principalmente com profissionalismo e com respostas embasadas. Sim. Não tem barreira de gênero para ninguém. Conhecimento, profissionalismo, quebram essas barreiras de preconceito. Muito bom. Muito bom também essa evidência, né, de que o setor magistral acolhe o feminino, né? Acolhe essa força, né, da mulher. Então, é tanto trabalho, né? Tantas frentes que você atua. Que mensagem que você deixa para quem está chegando agora? Está pensando em se associar ou até está pensando em atuar como liderança mesmo na sua região? Que mensagem você deixa para esses profissionais? Olha, eu sou meio suspeita para te falar. Igual a Luana, eu falei assim, eu adoro o que eu faço. Certa, eu adoro o que eu faço. Seria farmacêutica em outras vidas. E meu filho falou uma vez, falou assim, mãe, não quero ser farmacêutico. Farmacêutico trabalha demais. E a gente trabalha. Mas quando você gosta do que faz, é isso que eu diria para o que está iniciando. Ame o que você faz. Não é fácil, não vai ser fácil. Os entraves no país para os empresários, para a livre iniciativa, são inúmeros. Mas quando você tem um objetivo, um sonho, isso se transforma em força para você, cada dia, tirar uma barreira da sua frente. E eu diria para esses jovens também, não construa muros, construa pontes. Porque você vai passar junto com um monte de gente, mas esse monte de gente, lá na frente, eles vão te ajudar. Então, sempre, eu acredito, como cristã, como brasileira por segunda nacionalidade, que eu não sou brasileira, que quanto mais a gente dá, Luana, a gente recebe de volta. Então, se você dá boas coisas, assim como conhecimento, com profissionalismo, com ética, você recebe isso de volta. Então, o jovem que está começando agora, olha, não é fácil, mas nada é fácil. Se você não for um farmacêutico, meu filho é publicitário, imagina, não quer ser farmacêutico. Ele tem dificuldades inúmeras. Então, o que você tem que saber é o que você gostaria de gastar tanto tempo da sua vida, assim como eu gastei. Eu sou extremamente feliz na minha profissão, gastaria mais 40 se fosse necessário. Agora, vou te dizer, é uma profissão linda. A gente consegue levar saúde e você não sabe a quem. Ou seja, você faz o bem sem saber a quem. Exatamente. Isso, para mim, não tem preço. Ou seja, eu, quando estou manipulando uma fórmula, eu ponho minhas melhores energias. Vamos supor que esse aqui seria um remédio. Eu vou pôr minhas melhores energias, porque a pessoa que procurou esse remédio aqui é porque está precisando.
Olha que maravilha a gente poder fazer com ciência, né? Com conhecimento, uma coisa que faz bem ao outro ser humano. Eu sou, igual eu te falei, sou suspeita para falar. Amo ser farmacêutico. Não, e poder olhar para esse medicamento pensando na Luana, por exemplo. Às né? vezes, você sabe que quando eu fazia meus treinamentos para os meus funcionários, porque a gente, outra coisa, farmácia é treinamento Tempo e depois todo. treinamento, tá bom? E os meus treinamentos começavam assim: faça de conta que você está preparando um medicamento para a pessoa que você mais ama. Se é sua mãe, seu marido, seu amigo, pensa nele. Porque aí a energia que você está dependendo, Sim, além do conhecimento, vai fazer com que essa pessoa tenha um medicamento de qualidade. E é isso que a Farmag e as farmacêuticas magistrais querem: ser reconhecido por profissionais que fazem coisas boas com ética e profissionalismo. Excelente. Maria Alice, eu quero agradecer imensamente. Foi um prazer redobrado ainda começar o dia com você. E, enfim, um exemplo para todos nós, não só para os farmacêuticos magistrais, mas para todos nós. E obrigada, em nome da Anfarmag, parabéns por essa história linda. Eu que agradeço, Luana, a oportunidade de poder falar de uma coisa que eu amo. Espero poder contribuir com quem for escutar esse podcast, com gente nova ou com gente que não é da área magistral, mas queira entender quem somos e a que viemos. Espero estarmos juntas novamente contando mais histórias em breve. Eu vou adorar e agradeço a oportunidade de estar aqui falando com meus colegas, falando com você. Obrigada. E mais uma vez parabenizar essa entidade que está fazendo 40 anos, que ela tenha mais 40. Graças a você também. Obrigada, Obrigada. Maria Alicia.